todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Estamos aqui na aula de Ciências. Eu sou a professora Maria Carolina, estou acompanhada aqui da intérprete de Libras, Késia Brito. Olá, Késia, seja bem-vinda na nossa aula. E também acompanhada da nossa professora Isabel Borges. Olá, professora. Carol, olá a todos, alunos e alunas. Já estou aqui no chat para fazer essa interação com vocês, né? Para trazer para a nossa aula tudo que vocês estão colocando aqui e responder alguns questionamentos nossos, né? Então é muito importante que vocês comecem a propagar essas aulas aí na escola. Leva para a escola, explica para os amigos como foi que você baixou. Como é que vocês estão assistindo? Diga se estão gostando, né? E convide mais colegas a participarem da nossa aula. Não é isso, Carol? Exatamente, professora Isabel. E para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos falar de quê? Do Dia Mundial de Combate à AIDS, gente. É hoje, dia 1º de dezembro, né? Então, quais são os objetivos de terem criado esse Dia Mundial de Combate à AIDS, né? É despertar a necessidade da prevenção da população, gente. Quando a AIDS surgiu, ninguém sabia o que era, né? Então, foi se proliferando isso aí na nossa sociedade, né? Então, promover também o entendimento sobre essa pandemia de AIDS, tá? Porque se a gente se previne, a gente tem esse entendimento de como é passado, né, através de relação sexual, né, principalmente aí. Então, se a gente tem esse entendimento, a gente consegue se prevenir e também prevenir as pessoas, né? E incentivar a sociedade e órgãos públicos a ficar de olho nisso aí, investir, né, em educação, né, relacionado aí a essa doença que mata tantas pessoas aí por ano. Quer falar alguma coisa, professora Isabel? Quero sim, Carol. Quero lembrar, né, a vocês que conversem aí com a família, com os vizinhos, com os amigos, né, para aproveitar também esse período para fazer a questão aí de um exame. E aqui em Recife nós temos o Gouveia de Barros e o Lessa de Andrade, que são duas policlínicas que estão abertas aí para tirar algumas dúvidas e também para realizar aí o exame. Porque o mais importante, gente, é que se tem alguém que está infectado, né, comece um tratamento e que também que essa pessoa possa ajudar a todos que convivem com ele, não só a família, mas os amigos e no trabalho, a colaborar em relação à prevenção. Então, é muito importante procurar, né, o posto de saúde aí do seu bairro, mas também, se já quer ir direto, então estou colocando aqui para vocês, né, que é o Gouveia de Barros e o Lessa de Andrade, que estão abertos. Lá tem uma equipe maravilhosa para tirar todas as dúvidas. Porque a gente sabe que em relação à AIDS, ainda o preconceito é muito grande, né? Mesmo tendo todos esses objetivos, sabendo que é importante, que ninguém se contaminou porque quis, né? Claro que tem aí todos os cuidados, a questão da prevenção, mas diante já de um diagnóstico positivo, é começar a fazer o tratamento. Quero dizer também que durante esse período, né, foi lançado aí pela Anvisa um novo medicamento. Então vamos apostar também na questão da ciência, esse novo medicamento que venha trazer, né, mais qualidade de vida para aquelas pessoas que são soropositivo, ou seja, aquelas pessoas que já foram infectadas pela AIDS. Não é isso, Carol? Exatamente. Aproveitar aqui, já que você falou, né, soropositivo, professora, para dizer para as pessoas, né, que são coisas diferentes, tá? Você ser HIV positivo e você ter AIDS, né? A doença já desenvolvida, né, a gente chama, a pessoa é aidética, né? Tem a doença já sendo desenvolvida no corpo, ou seja, o vírus está matando aí algumas células do seu sistema imunitário, né? Como os linfócitos T. Mas, se você é HIV positivo, isso quer dizer que você tem o vírus e muitas vezes esse vírus fica incubado por muitos anos e a pessoa nem suspeita que está doente, tá? Então, temos que tomar esse cuidado, fazer exames periodicamente, tá? Para saber se você é HIV positivo ou não, para não colocar em risco outras pessoas também, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de hoje, né?
relembrando o que foi que a gente viu na aula passada, tá? Então, ó, vimos aí reação de decomposição, pirólise e eletrólise, equações químicas e coeficiente de uma equação química. Vamos continuar aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre luz, pessoal. Luz e algumas características que vêm aí junto com a luz, né? Então, para a gente conhecer um pouquinho, vamos entender aqui, ó. Raios de luz e fontes luminosas. Vocês sabem, já pararam para pensar que objetos, né, que são fontes, né, de luz? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Olha só, aqui temos 3 exemplos de fontes luminosas. O sol, a chama de um fósforo e também a lâmpada, né? Então, todos esses 3 aí são exemplos de fonte luminosa. Mas o que é uma fonte luminosa, prof? A fonte luminosa é aquele objeto que vai emitir luz, né? O corpo que vai emitir luz, tá certo? Então, o sol é um corpo que emite luz. A chama, né? Se ela tiver numa vela acesa, é a chama de uma fogueira, é a chama do fósforo, não importa. Mas a chama, ela é aquele corpo, né, que vai emitir luz, tá? E também, ó, a lâmpada, que a gente tanto conhece. Mas, gente, esses corpos que emitem luz, a gente só consegue enxergá-los por conta disso. Porque a luz que eles emitem vem, ó, na direção dos nossos olhos. E aí a gente passa a enxergá-los. A gente vai ver que corpos que não emitem luz a gente não consegue ver, a não ser que tenha algum corpo emitindo luz naquele ambiente que a gente está. Então, por exemplo, estou aqui no estúdio, né? Tá cheio de lâmpada aqui acesa. Então, por isso que a gente está vendo o ambiente, que eu estou vendo aqui, eu estou vendo a câmera, eu estou vendo o pessoal da produção, eu estou vendo a Kézia, eu estou vendo a professora Isabel. Mas, se tivesse tudo apagado aqui, no escuro total, eu não ia estar vendo nada. Por quê? Porque não tem nenhum corpo para iluminar o ambiente, iluminar as pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Olha aí, ó, esse videozinho aparecendo. A gente tá vendo um monte de luminária nas ruas, né? Postes de iluminação. Então, essa emissão dos raios de luz, ela ocorre para todas as direções, tá, gente? Então, se a gente tiver aí, se você tiver na sua sala, na sua cozinha, no seu banheiro, e tiver a lâmpada desse cômodo acesa, independente do ponto do cômodo que você tiver, você vai conseguir enxergar aquela lâmpada ali. Por quê? Porque a luz está sendo, os raios de luz estão sendo emitidos para todas as direções, tá bom? Então, ó, essa figura aqui, a gente está vendo uma foto de um prédio, né? A gente consegue ver do outro lado da rua aquele prédio todo iluminado, porque os cômodos, né, desse prédio, né, a sala das pessoas, o quarto, né, tá aceso. Então a gente consegue ver porque aquela luz está sendo emitida em todas as direções. E tem uma janela ali aberta, né, para a gente enxergar essa luz passando, tá certo? Mas aí a gente falou que a luz ela é emitida, né, os raios de luz são emitidos para todos os lados, né, para todas as direções. Mas a gente sabe que a propagação dessa luz, desse raio de luz, é retilínea, né? A luz ela é emitida em linha reta. Então, ó, nesse exemplo aí, tem uma lanterna que está apontando para 2 folhas de papel. E essas folhas de papel, elas têm um buraquinho no meio, né? Por quê? Porque a gente fica atrás dessas folhas de papel, só olhando pelo buraquinho ali, e aquela luz, ela vai atravessar essas 2 folhas de papel, chegando aí no olho da pessoa da foto. Vocês estão vendo aí? Então, a gente vê essa luminosidade passando aí, ó. Olha os raios de luz chegando aqui, pessoal, tá vendo? Então, ó, vem daqui da lanterna, bota aqui pra mim, ó, Deivinho, por favor.
Isso, olha aqui, ó, a lanterna emitindo a luz e essa luz ela vai atravessar, ó, esses buraquinhos feitos nas duas folhinhas de papel até chegar no olho humano, né? Obrigada, Devinho. Então, temos alguma interação aí, professora Isabel? Como é que estamos? Ainda não, professora Carol. Eu sei que tem alunos aqui, eu já pedi, né? Estou perguntando aqui a eles, quem está conosco nesta aula, né? Para que eles já falem. Então, aqui já estão todos calados, todos atentos aí à sua explicação. Mas durante a aula, pessoal, vocês podem ir colocando, vai lá, né? Para um pouquinho e digita aí, diz o que é que vocês estão vendo, se estão gostando, se acham que é interessante esse tema, né? É muito importante para a gente, faz parte do nosso currículo, mas é importante também que vocês digam que estão gostando. É verdade, professora, tá certíssima. Então, gente, se tiver alguma dúvida, estamos aqui, ó, esperando por você, pela sua participação, tá bom? Vamos continuar aqui. Imagina aí, pessoal, você está estudando em casa, né? Está na sua escola, em algum lugar. Mas se a gente tiver na escuridão profunda, sem nenhum corpo luminoso, sem nenhuma luz sendo emitida, né? Sem nenhuma fonte luminosa, o que é que acontece? A gente não consegue enxergar nada à noite, não é verdade? Então, estamos vendo aí nossa amiga está estudando, olha ela aí, ó, na foto que tem no slide. Então, ela está à noite estudando e vocês podem reparar no seguinte, tem uma luminária acesa aí que eu apontei para vocês. Então, a luminária está representando a fonte luminosa desse cômodo, desse ambiente aí, tá certo? Como é, professora, que a gente consegue enxergar, então, um objeto? Né? Através dessa fonte luminosa, esses raios que essa fonte luminosa emite, eles vão, ó, viajar aqui, né? E chegar batendo nos objetos. Então, quando esse raio de luz ilumina aquele objeto, chega naquele objeto, alguns raios podem refletir. E quando reflete esse raio, o que é que acontece? Ele vem diretamente nos nossos olhos. Para quê? Para que a gente consiga enxergar aquele objeto. Então, aquela luminosidade que está indo ali direto naquele objeto, que não é um objeto, né, luminoso, né, não é um objeto que emite luz, ele precisa de alguma fonte para trazer essa luz, né, para poder iluminá-lo. Então, quando essa luminária se acende e ela lança seus raios de luz naquele cômodo, a nossa amiguinha está lendo o livro, a luz bateu no livro, refletiu alguns raios de luz nos olhos dela e aí ela consegue enxergar o objeto que está na frente dela. Bem legal isso, né, professora Isabel? Muito bom, Carol. É interessante, gente, que aí a gente já começa a dar algumas dicas para aqueles alunos que estão estudando à noite, né? É importante que o espaço que vocês estão escolhendo para estudar esteja bem iluminado. Isso vai favorecer muito a concentração de vocês em relação àquilo que vocês estão estudando, ou até mesmo a questão do exercício que vocês estão respondendo, o que estão escrevendo. Então, é muito importante prestar atenção no ambiente, no que diz respeito à luminosidade, na hora que está lendo, estudando, até na hora mesmo que está jogando, digitando lá alguma coisa, né, alguma conversa, algum bate-papo com a amiga. É muito importante aí a iluminação. Verdade, professora. Então, ó, muito importante a iluminação. Também é importante essa iluminação, pessoal, quando está havendo algum show, né, algum espetáculo, não é verdade? Olha só aí essa foto que eu coloquei para vocês de um show, né? Um show qualquer que está acontecendo. A gente está vendo o público, né? Todo mundo com celular e aquela coisa toda. Mas o que é importante aí são esses holofotes que estão acesos, né? Então, nós vemos aí pontos de luz amarelo, pontos de luz também roxinho ou lilás, né? Como queiram, tá? Aí, por que eu tô colocando essa foto para vocês? Para a gente enxergar o seguinte: existe o princípio da independência dos raios de luz. Então, isso quer dizer que cada raio de luz ele é independente do outro.
Isso quer dizer também que cada raio de luz, ele não vai interferir nos raios de outra fonte de luz, mesmo que esses raios se cruzem. E a gente está vendo aí, ó, que esses pontos de luz todos que estão sendo emitidos, eles se cruzam, olha os raios se cruzando ali, ó, mas nenhum interfere no caminho do outro, né? Isso é muito interessante. Então, princípio da independência dos raios de luz está nos ensinando isso aí, que esses raios, eles são independentes. Mesmo que um outro raio o atravesse, né, cruze com ele, não vai haver aí mudança na direção do raio, não vai haver nenhuma interferência. Olha que legal, bacana, né? Você que está aí, ó, assistindo nossa aula, interaja com a gente, fale com a professora Isabel, que aí ela me chama e a gente conversa um pouquinho com você, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, nessa história aí da luz, gente, a gente viu nesse slide, né, do show, a gente viu aquelas luzes coloridas e tudo mais. Mas a gente precisa entender, saber um pouquinho aqui sobre a luz branca. O que acontece com a luz branca? Olha só, há muito tempo atrás, né, lá para os anos 1600, mais precisamente em 1666, Isaac Newton veio com uma descoberta aí. Mas antes de eu falar dessa descoberta dele, olha para essa foto que está mostrando o nosso Sol através da nossa atmosfera aqui, né? Então, quando a gente olha para o céu, o que a gente enxerga, né, gente? A gente enxerga essa luz do Sol aí, branca, não é verdade? É uma luz branca. Então, ó, enxergamos essa luz branca. Então, se a gente, imagina a gente lá nos anos 1600, sem nenhuma dessas descobertas que sabemos hoje em dia, né? Essas descobertas mais recentes, a gente tá só com aquele estudo da época, né? Sem tecnologia e tudo mais. A gente olha para o sol, vê aquela luzinha branca. Quando é que a gente ia imaginar que a luz branca não tem nada de branca, gente? Ela é uma mistura de cores, né? Ela é composta por várias cores. E essa mistura toda é que gera essa luz branca aí pra gente. Olha só, pessoal, como esses cientistas do passado, que eu não me canso de falar, e eu tenho certeza que a professora Isabel também não se cansa, de falar desse pessoal, como que eles descobriam as coisas, né? Pessoas super interessadas, né? Nos estudos, dedicadas e sem nenhuma tecnologia descobriam cada coisa pra gente. Logicamente que hoje a gente já sabe muito a respeito da óptica, né? Que é a ciência que estuda a luz e tudo mais. Mas nessa parte aqui, nessa questão, eu queria dizer para vocês o seguinte: Isaac Newton descobriu que a luz era composta por várias cores. Como é que a gente consegue perceber isso, prof? Usando um prisma. Olha ali na foto, tem um prismazinho. Quando essa luz solar bate nesse prisma, essa luz branca, né? Bate nesse prisma, ela se decompõe toda. Vocês estão vendo que está aparecendo várias faixas de cores diferentes. A gente está vendo aí, ó, faixa na cor verde, azul, vermelha, né? Então, quando a gente vê, são as cores primárias, né? Essas cores aí que a gente está vendo, verde, vermelho e azul. Então, gente, quando a gente vê essa infinidade de cores que pode surgir ali a partir dessa decomposição da luz branca num prisma, a gente fica impressionado, não é não? Porque como é que a gente vê essa luz branca desse jeito? E depois descobre que ela é formada por várias cores juntas. Meu Deus do céu, é de você ficar louco, né? Então a decomposição é isso, tá, gente? É essa divisão aí, né, da luz branca em várias cores diferentes. Porque essa mistura, né, essa união aí, essa junção de todas essas cores é o que dá a impressão aí de
ter uma luz visível branca, tá certo? Então, a gente imagina esse arco-íris bonito. E quando a gente vê aquele arco-íris bonito no céu, a gente diz o quê? Ah, o arco-íris só tem 7 cores, não é verdade? Então, a gente enxerga aí vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mas, na verdade, hoje vocês já estão aprendendo aí comigo que a verdade é que existem vários tons dessas cores, né? São infinitas cores que existem ali naquele arco-íris. Inclusive, o anil, que a gente está chamando aí, né, uma das cores do arco-íris, o anil é um tipo de azul, tá? É um tom de azul. Então, o azul anil, vocês já ouviram alguém chamando essa cor, né? Azul anil. Pois é, o anil é um tipo aí de azul, tá? Então, já aprendemos aí que a luz branca, de branca ela não tem nada, né? A gente tem essa percepção porque o nosso cérebro percebe dessa forma, tá? É uma sensação. Mas através do olho, logicamente, né, gente? Mas também aí o arco-íris, que não apresenta só essas 7 cores, né? Mas tem uma infinidade de cores aí, tá certo? Que coisa bacana, né, professora Isabel? Tá tudo certo aí, professora? Não, cara, eu acredito que eles estão todos atentos à aula, porque não estão querendo hoje interagir, né? Eu até coloquei aqui, alguém sabia dessa curiosidade, mas ainda não me responderam. Eu estou esperando, viu, pessoal, a resposta. Vamos lá no ano, participa aí com a gente, hein? Fala com a gente, estamos aqui ansiosas pela sua participação. Então, vamos lá. Continuando aqui, então, ó, essas cores todas do arco-íris, quando elas se juntam, né, o que acontece? Chegam nos nossos olhos e a gente tem essa sensação visual da luz branca, como eu falei para vocês, tá certo? Então, lembrem-se, essa luz branca é essa sensação aí causada pelo nosso cérebro, né, que percebe a luz dessa forma, mas ela é uma junção de todas essas cores aí. Do arco-íris, por exemplo, tá? Então, disco de Newton, olha só. Então, eu falei para vocês que Newton descobriu essa história da luz branca, né? Que ela é composta por alguns componentes, né? De cores diferentes e tal. E aí, Newton desenvolveu aí esse experimento super legal, super simples também, para poder descobrir isso aí. Então, ó, vejam que a gente tem um círculo e que ele tá divididinho aí, ó, em quantas cores? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. 7 cores aí do arco-íris, não é verdade? São essas 7. Então, vocês podem fazer esse experimento em casa, porque é super simples. Pega um pedaço de papel, recorta ele redondinho, né? E aí você colore com essas cores, tá? Prende eles ali no meinho, num palitinho e começa a girar, gente. Como se fosse um cataventozinho, né? Girando. Quando você girar ele, que ele pegar uma velocidade assim, tem que girar bem forte, tá? Pra ver aí a mistura de cores. Quando ele gira, pessoal, que ele atinge uma certa velocidade, você vai começar a ver tudo branco. Pois é, por quê? Porque a sensação ali é de que as cores estão se misturando. Olha que bacana. Então, ó, em rotação, em alta rotação, vemos o disco na cor branca, que é o resultado da mistura de cores. Muito legal isso aí, né? Já eu vou chamar a professora Isabel aqui, porque ela tem uma coisa legal hoje para mostrar para vocês. Mas vamos começar aqui, ó, a ver essa história da cor dos objetos. Olha só. Gente, vocês já entenderam que o objeto, né, o corpo que está emitindo luz, ele emite aquela luz e aí os raios de luz vão bater no objeto. No caso aqui, nós temos um objeto branco, que é um prato, tá certo? Então, coloquei aqui para vocês verem, ó, as cores primárias de luz. E aí, essas cores primárias de luz, né, que estão ali nos raios de luz, vão bater no prato branco e vão refletir, ó,
todas elas vão refletir aqui. Por quê, gente? Porque o objeto é branco, então vai refletir todas as cores que esse objeto receber, não é verdade? Então, o objeto vai ser visto como branco, porque a gente vai ter um raio de luz nos nossos olhos, recebendo aí todos esses componentes aí da luz branca, tá certo? Então, vamos lá, professora Isabel, falar um pouquinho para os meninos? Vamos sim, Carol. Mas antes eu gostaria de dizer que Guilherme está aqui, disse que não sabia dessa curiosidade, começou já a falar, mas vamos dar uma paradinha para a gente poder falar um pouquinho a respeito deste olho que eu trouxe para vocês, gente. Né? Então, presta atenção aqui. Né? A importância aqui, né, dos nossos cílios, representado aqui. Essa parte branca é a esclera, a parte branca do olho. Essa parte verde é a íris, né? Que cada um de nós temos uma cor diferente, embora que diga assim, um conjunto de pessoas que tem a íris preta, né? A íris marrom, a verde, a azul, mas esses tons também, como a professora Carol está colocando aí para gente, né? Esses são tons diferentes, ninguém tem igual. Mas o que eu quero chamar a atenção, mais do que a esclera, que é essa parte branca, mais do que a íris, que é a cor dos nossos olhos, é essa partezinha aqui, olha, a pupila, né? Que muita gente pensa que essa pupila é uma bolinha, mas é um orifício, é um buraco, né? É aqui que a luz entra. E essa pupila, ela tende a dilatar, ou ela tende a fechar, e ela tende a abrir, vai depender da luz. Quando, né, existe aí uma luminosidade muito grande, o que vai acontecer? Ela não precisa de estar tão aberta, né? E ela aí vai fechar. E o inverso também. Então, se tem muita luz, ela vai fechar. Se ela tem pouca luz, ela vai tentar abrir, porque a tendência é ela conseguir enxergar com maior nitidez. Então, a luz vai entrar, claro que aqui em cima tem uma proteção transparente, e aqui, olha, vai entrar a luz para poder, lá na parte, né, do nervo óptico, que essa imagem ela seja projetada. Uma outra curiosidade também, que eu vou deixar para vocês pesquisarem, é quando chega essa informação aqui, tudo isso que a gente está vendo, ela chega de cabeça para baixo. É lá quando o nervo óptico leva para o cérebro, que o cérebro inverte. Então, quem tem curiosidade vai dar uma pesquisada sobre isso. Não é, Carol? Exatamente. Olha que legal aí esse olho que a professora Isabel trouxe para mostrar para a gente essa entrada de luz através das pupilas. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, como a professora Isabel estava falando, então, essa luminosidade vai entrar aí pelos nossos olhos, né? E aí, ó, no caso de uma caixa vermelha, gente, recebeu aí esses raios, né, com essas cores primárias aí, e foi refletido o quê? Apenas o vermelho, porque a caixa é vermelha, absorveu os outros raios, tá certo? Então, a gente vai ver o objeto como vermelho. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, se o objeto ou o corpo, né, refletir apenas uma cor ou apenas algumas cores, aí como é que vai ser visto, né? Vai ser visto com a cor que ele refletiu ou com a cor resultante da mistura das cores que reflete. Como é o caso do branco, né? É a mistura das cores. E aí, se retirar uma cor ou outra, vai começar a mudar, né? Porque quando a gente mistura uma cor na outra, vai dando resultados diferentes, tá? Do mesmo jeito, o verde aí. E o preto, que é interessante, é isso aqui, ó. O objeto visto como preto, ele é visto como preto por quê? Porque aquele objeto, ele absorve todas as componentes coloridas da luz branca. Então, ao contrário da luz branca, que reflete todas as componentes, o preto absorve tudo, gente. E estamos terminando nossa aula de hoje. Nós vimos aí coisas super interessantes, raios de luz, propagação da luz, decomposição da luz, cor dos objetos. Vou me despedindo aqui de vocês. Professora Isabel, dê um tchauzinho aí para os meninos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Olha aí, gente. Então, ó, tchau, tchau. Aguardo você na próxima aula, aula de luz 2, tá bom? Tchau, tchau.